Então, quando você olha esses indicadores e você encontra alterações, e às vezes a pessoa diz, mas minha glicemia deu um pouco acima. Ok, deu um pouco acima numa medição, na outra deu um pouco acima de novo. É assim que você vai instalando a doença. Por quê? Porque ela não é uma catástrofe, não é um acidente de avião, bum, virei diabético. Não, é uma condição que vai se colocando por hábitos inadequados. Altos níveis de estresse, baixa qualidade de sono, baixo nível de atividade física, alimentação inadequada. Então o que eu vou tendo neste conjunto? Eu vou tendo provavelmente os maiores precursores das doenças crônicas não transmissíveis. Entendi. Mas a minha pergunta, eu entendi, mas a minha pergunta foi no caso, se alguém chega com já uma diabetes tipo 2, se eu trato? Você vai tratar, o que seria um tratamento não medicamentoso? A abordagem é multidisciplinar, e acho que a pergunta é bem interessante até para a pessoa entender, né? Então, como ela é uma doença que não é uma doença simples, ou seja, ela não aconteceu porque, só porque eu fumo, não, ela aconteceu por multifatores, e essa abordagem também vai ser multidisciplinar, e a gente vai olhar diversas frentes. Então, o que a gente propõe normalmente para um indivíduo que é diabético se ele é obeso? Claro, você tem um diabético que também não é obeso, mas na maior parte dos diabéticos tipo 2 que nós atendemos na clínica, a obesidade está associada, a hipertensão está associada. Tá? A obesidade, hipertensão, diabetes, que vai formar um ciclo, né, que a gente chama de síndrome metabólica. As abordagens não medicamentosas vão estar atreladas à mudança de hábitos. E aí a gente vai encontrar exatamente aquela condição da resistência da pessoa. Mas aí vai, desculpa ter que interromper, mas daí vai cair nos hábitos ruins que a pessoa tem. Isso mesmo, nos hábitos que ela cultivou. Então qual que é a primeira barreira que você enfrenta? Normalmente você gostaria de alterar a alimentação da pessoa. Por quê? Porque você sabe que o fator alimentar é fundamental no controle do diabetes especificamente. Então, uma mudança do padrão alimentar, e isso não é uma dieta. E esse é o primeiro ponto muito importante. O que a pessoa vai ter conosco não é uma dieta, é uma reeducação. Ou talvez até a educação, porque ela nunca foi nem educada. A gente fala em reeducação quando a pessoa teve uma educação alimentar. Agora, se ela simplesmente começou a comer de tudo, sem nunca refletir sobre o que cada alimento é, sem nem conhecer o que aquele alimento significa, então, por exemplo, se a pessoa não consegue distinguir o que é o fast food, o que é a comida industrializada, do que é uma comida natural, é que ela não teve educação, então não é uma reeducação. Eu vou ter que educá-la. Agora a gente entra nessa condição. Então, todo o trabalho, como você me perguntou, de tratamento dentro dessas condições, entra num trabalho que a gente vai chamar de reeducação ou de educação. É de educação permanente. Por quê? É mais ou menos como se você entrasse na escola, você vai ser alfabetizado com relação aos alimentos. E o que a gente sabe também por conta da prática clínica? Que nada que a gente queira fazer de forma abrupta, nada que a gente queira impor, vai ser aceito. Então, muitas vezes, dentro do nosso programa, o que nós temos? Nós temos uma condição de mudança gradual e de educação gradual da condição do entendimento do que aquela alimentação significa e como aquela alimentação vai mudar não só a condição, por exemplo, do diabetes, mas vai melhorar o desconforto gástrico, vai melhorar o perfil lipídico, vai melhorar a qualidade do sono e vai trazer, e daí a gente pode pensar, puxa, que benefício estético vai ter? Puxa, você vai ter uma pele melhor, você vai ter uma condição até física melhor por conta disso, vai perder peso, que não é o foco do tratamento, mas ele passa daí a trazer determinados motivadores internos, né, que pode ajudar a pessoa a atrelar. Então, dentro disso que você me perguntou, o tratamento, sim, uma das primeiras questões que a gente pode abordar é isso. E sabendo que essa abordagem
é uma abordagem dentro de uma linha muito tênue para exatamente você não espantar aquela pessoa. Olha, eu não quero que você vai parar de comer isso, vai parar de comer isso, e você coloca uma série de ingredientes ali. Se tiver restrição, a pessoa fica louca também, sai correndo. Né? Isso, e quando você coloca uma série de alimentos que a pessoa não tem o hábito, não sabe nem como cozinhar aquilo, que não é fácil dela cozinhar, ou da pessoa que cozinha para ela fazer, então você tem que adequar essa condição. Uma segunda condição que está dentro disso é entender que o nosso organismo ele tem uma inteligência, o nosso corpo ele tem uma inteligência. Quando ela não é estimulada, essa inteligência deixa de ser funcional. E uma das inteligências que o corpo tem é a utilização da gordura como fonte energética. Isso é uma inteligência. Por quê? Porque a gordura é uma molécula muito rentável do ponto de vista de energia, para produzir energia para manter o corpo. Tanto que quando a gente está em repouso, nosso metabolismo de repouso é mantido basicamente pela gordura. Só que o que acontece? Como eu falei que é uma molécula extremamente rentável a gordura, poucas moléculas de gordura servem para manter teu corpo ativo, em repouso, para fazer algumas atividades de baixa intensidade. Se eu tenho um gasto energético baixo e eu como em excesso, o que vai acontecer? O meu corpo vai passar a acumular mais gordura e eu vou ter cada vez mais gordura, e essas células adiposas, elas são células de reserva de energia, mas elas não são células ativas para o teu corpo. O músculo é o ativo. E na medida que você acumula gordura, o que acontece? Vai mudando o teu perfil. Se, sei lá, pesava 70 quilos e você passa para 72, passa para 74, passa para 76. Essa mudança também vai tornando todo o teu sistema endócrino disfuncional. A gente passa a ter nas células adiposas um funcionamento diferente, a gente passa a ter um funcionamento de um sistema endócrino dentro do sistema endócrino por esse metabolismo das células adiposas. Não obstante, quando eu começo a fazer exercício, quando eu começo a movimentar o meu corpo precisa, para se movimentar, de glicose. O músculo precisa de glicose. Num primeiro momento ele usa sim a glicose que está disponível no músculo, a glicose está disponível no sangue, mas na medida que nós vamos treinando essa inteligência do corpo, ele começa a utilizar a gordura para produzir a glicose. E eu começo a diminuir esses depósitos de adipócitos e começo a fornecer glicose dessas células para que o meu corpo funcione. Tá certo? Para que meu músculo funcione. Na medida em que eu vou condicionando meu corpo, ele vai ficando mais inteligente nessa utilização. E isto vai ajudando no controle do excesso de glicemia que eu tenho no sangue. E se você atrela o exercício com a alimentação, com uma baixa ingestão de alimentos com alta glicose, você acaba queimando mais gordura. Isso é até normal, né? Se você tem uma dieta menos calórica. Se você tem uma dieta menos calórica, se você aumenta o teu gasto, você vai ter uma redução dessa obesidade e você também vai ter uma alteração do teu perfil, né, desse perfil hormonal. Se você já toma um hipoglicemiante, normalmente o que acontece? Os índices, né, a quantidade de medicamento que você toma, ela é reduzida. A gente consegue fazer essa condição pelo exercício, pela reeducação alimentar, pela melhora da qualidade do sono, pelo gerenciamento, uma alteração nessa condição. Por quê? Porque eu deixo de tratar o sintoma, que é a glicemia elevada, tomando medicamento para que essa glicose que está em excesso no meu sangue, e daí talvez seja a grande condição, né? O que é, em última instância, o que é o diabetes? É um açúcar alto no sangue. Qual que é a grande questão? Se a gente fosse falar de uma forma bem simples, qual que é a grande questão de ter altos níveis de açúcar no sangue? A grande questão é que esse açúcarzinho é como se ele cristalizasse as tuas células nervosas. Ele vai agir aonde? Puxa, ele vai inflamar as tuas células nervosas e vai impedir
a sinalização nervosa. Por isso que diminui a sensibilidade nas pernas, que a pessoa começa a ter aquele que a gente chama de pé diabético, que a circulação periférica diminui. É por isso que afeta os vasos do cérebro. É por isso que afeta os vasos do coração, porque é uma doença inflamatória crônica. Então, o açúcar no sangue causa isso. E a pessoa pode conviver durante muitos anos com isso. E como não é catastrófica, ela vai sofrendo ao longo do tempo. Inclusive, hoje se associa a obesidade e o diabetes às doenças degenerativas, neurológicas, às demências, exatamente por conta disso. Então, se a gente fosse pensar do ponto de vista de uma grande estratégia de saúde geral para a população, fazer exercício. E se alimentar bem. Exatamente. Quando a gente fala se alimentar bem, é aquilo que a gente falou. Vamos educar as pessoas o que é alimentar-se bem. Existe até uma grande, que até, se não me equivoco, acho que é um médico japonês, o Dr. Wabi, que fala que quando você chega a 70% já da tua capacidade ali de enchimento, e isso é uma questão de você olhar para você, olha, normalmente o que as pessoas fazem? Elas comem, e enquanto a comida não está chegando aqui, a pessoa não para. E não sei, tem uma coisa assim que tem um determinado momento da vida que se a pessoa sair comer fora, ela quer comer tudo, porque ela está pagando por aquilo. Se ela vai no buffet, ela quer comer tudo aquilo que tem no buffet. Ela não se contenta enquanto não parar. E ela esquece que normalmente o estômago está ali, né? É isso aqui o tamanho dele. Se você colocar ali, puxa, é o tamanho do teu estômago, a tua mão fechada. E você está enchendo aquilo. Então todo dia você está enchendo muito mais do que você poderia, teoricamente, comer. Então essa condição de você não levar isso em consideração vai fazer com que esse alimento em excesso, ele é um alimento consumido em excesso com gasto pequeno. Por quê? Porque a vida das pessoas é sedentária. A maior parte de nós dirige para qualquer distância, a maior parte de nós passa várias horas sentados no sofá, na cadeira, na frente do computador, na frente da televisão. Muito poucas pessoas têm o hábito de se deslocar ou de fazer pequenas caminhadas após a comida. Existem pesquisas recentes mostrando a importância de pequenas caminhadas após cada refeição, para fazer uma estimulação dos hormônios que ajudam na absorção dos açúcares. E a gente não tem esse hábito. Então, como a gente é muito sedentário, normalmente com hábitos alimentares muito precários, a gente vai desenvolvendo essas doenças. Claro, a maior fatura, a maior conta é passada quanto? No envelhecimento. Por quê? Porque as complicações do diabetes, como elas são complicações que vão acontecendo lentamente, elas vão passar para você a conta no infarto agudo do miocárdio, no AVE. Ela é acumulativa, ela vai só aparecer lá na frente. Exatamente. E você pode morrer de infarto agudo do miocárdio, porque ele não é... Não, mas na verdade é uma consequência de toda essa condição inflamatória que o teu corpo está desenvolvendo ao longo do tempo por um diabetes mellitus não tratado, né, um diabetes tipo 2 não tratado, que levou você a ter um AVE, ou que, veja, pode ter uma consequência de você ficar funcionalmente inativo, de você perder, né, ficar hemiplégico por conta de um AVE, por conta de uma condição assim. Você tem uma amputação, você fica cego, isso vai acontecer ao longo de um processo. Se você não pensar nessa estratégia, então a pergunta que você faz, aqui na clínica a gente trata. Como? Reeducação ou educação alimentar. Exercícios e programas de exercícios voltados para a melhora da condição aeróbica, para a melhora da condição muscular, porque o músculo é fundamental na absorção do açúcar. Então, músculos ativos é tecido metabólico ativo que precisa de glicogênio. Então, quanto maior é a minha massa muscular, mais eu vou consumir o açúcar. Então, eu vou diminuir esses depósitos, esse açúcar circulante, porque meu músculo ativo vai fazer isso, ajudando no controle glicêmico. Quanto mais alta for minha aptidão cardiorrespiratória, mais também eu vou ter condições de oxigenar melhor todos os tecidos, levar os nutrientes para os tecidos e também responder às demandas do cotidiano. Normalmente hoje o marcador de idade cronológica a gente faz, né? Então a pessoa tem 60 anos, mas ela faz um teste de esforço.
aquele teste de andar na esteira, ou de pedalar na bicicleta, ou que você faz com estresse farmacológico. Dependendo do teu VO2, você pode associar isso é um estudo realizado por uma universidade da Dinamarca, se não me equivoco, que mostra que a relação direta entre teu VO2 e a tua idade biológica. Então, quando eu pego uma pessoa que faz um teste de esforço e o VO2, que é essa capacidade aeróbia que dá no teste de esforço, ele é muito baixo, a funcionalidade dela é baixa. Os órgãos dela respondem de forma muito, quando a gente fala órgãos, coração, pulmão, o sistema circulatório, os rins, até o próprio fígado responde de forma muito tímida aos esforços e às demandas cotidianas. O que faz com que essa pessoa tenha uma reserva funcional muito pequena. E aumenta a probabilidade, sim, dela ter as doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças que são doenças de longo curso, que a gente chama de silenciosos, como diabetes que está ali, sempre na dela. Ninguém sabe que ela está ali, o cara vai na panificadora, se enche de pão, depois come carolinas e todos os docinhos maravilhosos, daí chega em casa de chocolate, e não é só isso, daí come em excesso pastas, macarrão, nhoque, tudo que é de farinha branca, que também vai se transformar de alguma forma ou outra em gordura dentro do nosso metabolismo. Então, Beto, deixa eu ver se eu entendi direito. É possível, então, com tudo isso que você está me dizendo, por exemplo, vamos mudar de diabetes, vamos para hipertensão. Ou para diabetes mesmo. É possível um tratamento não medicamentoso para esse tipo de doenças, para hipertensão, mas a pessoa abrir mão do remédio e ter uma outra alternativa? Isso é viável? É assim que funciona? Vamos por pontos. Lembra que a gente estava falando desse contínuo de vida? Então, é assim, se você nunca fez nada, se você é sedentário e está tratando o teu diabetes com medicamento, não é porque você começa a fazer o exercício que você vai deixar de tomar o medicamento. Isso é muito importante. E também existem os exercícios. Qual o exercício? Na prática clínica, aqui no nosso trabalho, o exercício ele é um medicamento. Não medicamento. Por que ele é um medicamento? Porque eu vou usá-lo especificamente para você a partir dos indicadores que eu levante na sua avaliação. Então, tem um curso de doença que você já tem as lesões nos órgãos-alvos que essa doença já pode ter provocado, e eu tenho que levar tudo isso em consideração. Eu tenho que levar em consideração aquele fator alimentar que a gente estava dizendo e outros fatores que você pode apresentar. Se essa doença, por exemplo, diabetes, ela não tem grandes lesões nos órgãos-alvo, e isso a gente vai avaliar a partir dos exames que você trouxe, a partir do acompanhamento médico que você tem muito maiores possibilidades do exercício causar uma regressão e uma melhora significativa no teu quadro de diabetes e até fazer você regredir a tal ponto de não necessitar usar medicamento. Isso já aconteceu aqui na nossa prática clínica. Quando você tem uma pessoa que já tem desdobramentos que já são muito maiores, que você já tem órgãos-alvos afetados, por exemplo, você já tem afetado o seu coração, ou você já tem uma circulação ou os nervos da perna, digamos, dentro de uma neuropatia diabética afetada, porque você tem aquela doença de longo curso, você não tratou, a tua glicemia estava muito alta, você tem perda de sensibilidade nas pernas, os teus pés estão inchados por falta de circulação de retorno, tudo isso consequência de um diabetes que você está levando há muito tempo de forma desleixada. Tem um limite, então tem uma hora que também não estou falando que o medicamento talvez esteja presente, não tem como não tirar. Isso, veja, o que vai acontecer? Você vai poder sim fazer um tratamento, a tua condição vai melhorar. Aquilo que eu te falei, o que eu começar a fazer como estratégia não medicamentosa, quando a gente monta um programa de exercícios, que a gente chama programas de treinamento, tratamento,
que ele vai envolver uma série de estratégias para melhorar a tua condição clínica, ele vai ajudar você sim no curso da sua doença. Ele não está prevenindo mais, ele está tratando mesmo. Entendi. Ele está estimulando, porque esse estímulo que a gente vai fazer vai ajudar o corpo, né? Vai ajudar todos os sistemas, porque os sistemas funcionam de forma integrada no nosso corpo. Um exercício não mexe com o músculo, é isso que é importante, talvez as pessoas pensem. Não quer esse negócio de exercício, que músculo. Não, o exercício não mexe com o músculo. Essa talvez seja a grande questão. Veja, quando você toma um remédio para dor de cabeça, talvez ele aja pontualmente num terminal sensitivo e diminui a dor de cabeça. Quando você faz exercício, ele não age só no músculo. O músculo é um sinalizador para diversos sistemas. Você tem diversos próprios setores que são caminhos pelos quais o estímulo da tua articulação, do teu músculo, da pressão na tua pele, da mudança de direção, vão estimular N órgãos no teu corpo. Então, quando eu estou mexendo com um exercício, quando eu faço um exercício, por exemplo, de musculação, eu estou mexendo no músculo, mas eu estou mexendo com as questões pressóricas, eu estou alterando minha pressão, então eu estou mexendo com o meu coração, eu estou mexendo com o meu sistema circulatório, eu mexo com o meu sistema endócrino, porque existe uma secreção hormonal que está acontecendo. Eu tenho respostas nervosas que estão acontecendo por aqueles estímulos. Então imagine uma pessoa que é diabética, que começa a fazer exercício, e a perna dela está ali, puxa, ela já não tem mobilidade nos pés, mobilidade do tornozelo diminuída, muito pouca sensibilidade. Eu começo a estimular todos esses segmentos corporais, e eu tenho uma melhora dessa condição, do controle corporal. Eu tenho uma melhora da resposta da pessoa aos movimentos. E obviamente quando eu estimulo, existem alterações, que são adaptações orgânicas que o corpo sofre por conta do exercício, e que afetam não só o corpo, mas que afetam talvez uma questão que a gente pouco leva em consideração, que chama autoestima. Você olhar no espelho e ver que você é capaz de fazer alguma coisa, muda a tua forma de encarar o mundo. Uhum. Você olhar no espelho e ver que você cada vez tem mais dificuldades, porque a gente encontra pessoas aqui com diabetes e que já tem dificuldade de movimentação, já tem risco de queda aumentado. Por quê? Porque eu tenho todo um processo que não é só o quadro degenerativo, mas é o degenerativo já sistêmico, que eu começo a combater quando eu faço um trabalho sistêmico. E o exercício não é isolado, o exercício é sistêmico. Então eu mexer no dedo do pé de forma que aquele movimento tenha um sentido e um significado dentro de um programa de tratamento, vai fazer com que eu consiga mexer depois o tornozelo, depois o joelho, depois o quadril, todos esses sistemas integrados que vão funcionar, porque eu tenho toda uma inteligência que sai do meu córtex motor, que vai pelo meu sistema nervoso central e vai chegar no meu sistema nervoso periférico, eu vou mexer com vias aferentes e aferentes, com secreções hormonais, com nutrientes que vão chegar naquele músculo, com esse estímulo, essa condição toda de alteração é que é talvez a grande questão dos exercícios que hoje começam a ser desvendadas. Por que o exercício mexe com determinado gene? Por que o exercício mexe com determinada substância e proteína e altera aquilo? Isso é uma discussão muito mais profunda que talvez não venha ao caso aqui, mas é isso que o exercício faz. Então por isso que ele tem esse potencial. Então quando eu pego alguém que já tem uma doença de curso, já de muito tempo, ela também tem muita melhora. Mas a grande diferença é, mas é que eu fiz e não melhorou. É porque você não fez um tratamento com o exercício. E como eu pergunto, veja, a diabetes quando começou? Começou ontem? Ou começou há 10 anos atrás? Então você começa a fazer exercício hoje, daqui quanto tempo você vai ter resultado? E essa é a diferença do medicamento. O medicamento, você toma um medicamento, baixa a glicemia na hora. Pum, faço a insulina, tudo lá, já equilibrou, tá tudo ok. O exercício não. Ele é sistêmico. Ele é dentro daquela abordagem que você falou, ela entra muito dentro de uma abordagem homeopática. Uhum. São pequenas doses, todos os dias, transformando um sistema que estava, vamos dizer, ali, se a gente usar a linguagem, deu um tilt no sistema, você começa a reordenar aquelas vias para a pessoa
né, para aquele corpo, para aquele olhar para si começar a ser controlado. E por isso que eu falei da importância de olhar e daí da autoestima, que você começa, cara, eu sou capaz, eu consigo fazer coisas que eu não conseguia. E isso para uma pessoa velha, que na verdade dentro daquele estigma que a gente falou no começo, não, quando eu chego no tempo, não posso mais fazer isso, não, eu já sou velho, não dá mais para fazer, eu não consigo mais dançar. A conquista, né, Isso. ou uma retomada de uma atividade que fazia e não faz mais. Exatamente. Acho que pode ser a chave da virada, talvez. Né? Isso mesmo. Por isso que a gente estava falando desse olhar o contínuo de vida. E não esqueça que dentro desse contínuo a gente tem que olhar essa visão que eu tenho sobre mim e a visão que eu tenho sobre as minhas possibilidades. Sim. Para eu poder, veja, a gente sempre fala, né, que o tratamento não medicamentoso exige muito mais corresponsabilidade do que o medicamentoso. O medicamentoso é o quê? Puxa, lembrar da hora e tomar o medicamento. Ah, passou um pouquinho, eu tomo. Ah, passou mal. Ah, eu tomo também, não faz mal. Então existe uma corresponsabilidade, mas normalmente, cara, ela não é assumida mesmo. No tratamento não medicamentoso, deve se falar, puxa, mas então por que o médico não recomenda? Porque o médico sabe que normalmente se ele recomendar exercício para um hipertenso, a probabilidade dele não fazer exercício é muito maior do que a probabilidade dele dar o remédio. Ó, você vai tomar todo dia esse comprimido na hora que você levanta. Pronto. Agora, se ele receitar, olha, todo dia a partir de hoje, ele não está com uma hipertensão, ele não está com uma pressão que causa um risco cardíaco imediato, mas o cara desenvolveu um quadro de hipertensão, então vamos imaginar que ele está lá com 145/80. E o médico vai dizer para ele, olha, amigo, você vai levantar todo dia agora e vai fazer 2 km de caminhada. Depois nós vamos avaliar isso, vamos passar depois para uma outra coisa, Só que o médico não é especialista em exercício, ele é especialista em medicamento. Então, mesmo que ele converse com um profissional que é especialista nisso, ele vai dizer, olha, eu estou encaminhando um paciente, mas eu já dei o medicamento para ele, porque eu sei que a probabilidade dele atrelar esse programa é menor. Por quê? Porque tem essa visão. Tem a facilidade. Puxa, amanhã vai estar frio, não vou caminhar. Ah, não, é que hoje eu tenho que levar a mulher na feira. Não, Então, você criar esse hábito é muito mais difícil. Não vai ser um hábito diário que a pessoa vai fazer que nem está fazendo com o remédio. Com o remédio. Porque o remédio é assim, abrir, pum, e eu esqueço. Não tem esforço nenhum da pessoa. Sim. Entenderam? Então, por que é tão importante, ou por que é tão relevante a gente fazer essa discussão? Porque a maior parte das doenças que a gente adquire com o passar do tempo, elas têm relação direta com os nossos hábitos. Isso é o que a gerontologia está demonstrando, isso é o que os estudos, né, prospectivos, quando a gente pega estudos longos, como o estudo de Framingham, quando a gente pega estudos longos, como o de Gotemburgo, que pegam pessoas lá em 1955 e vem até hoje pesquisando, a gente começa a entender a importância desses hábitos. Que aquelas pessoas a diferença entre uma pessoa demente aos 70 e uma pessoa saudável aos 70, uma pessoa diabética e uma pessoa saudável, uma pessoa hipertensa que desenvolveu doença arterial coronariana, que teve infarto, que teve AVE e uma pessoa saudável. Aí é a influência do hábito. Então quando a gente fala em genética, puxa, quanto influencia a genética? Pode influenciar 20, 25%, eventualmente menos. E o ambiente e os hábitos, aí o resto. E aí é que é a estratégia não medicamentosa. Por isso é o contínuo de vida. Por isso é que o profissional que trabalha nessa área tem que conhecer as estratégias, mas mais do que conhecer, ele tem que saber como utilizar cada uma das ferramentas que a ciência, né, do exercício, a gerontologia, as ciências da saúde nos trazem como ferramentas para você usar nesse tratamento. Porque ele é muito mais barato do ponto de vista do custo para a família, do custo para a pessoa. Não custa nada. Você pode caminhar, veja, um par de tênis, que pode ser um tênis barato se você não for fazer grandes loucuras, mas é caminhar, é fazer alongamentos, é fazer exercício. Mas claro, quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando no hábito de longa. Então a pessoa faz isso habitualmente ao longo da vida toda. Então ela chega com uma reserva. Quando ela não faz, o que nós atendemos aqui na clínica? Nós atendemos pessoas que chegaram, né, nessa condição e que hoje, e como a maior parte, né, porque o sedentarismo é uma epidemia mundial,
né, como a maior parte das pessoas, nunca fez nada para se cuidar. E não só quando a gente fala de novo, vamos lá, o sedentarismo intelectual, o sedentarismo social, o sedentarismo do exercício e os maus hábitos alimentares. Pensando nisso que você está falando, eu faço até eu volto para aquele primeiro dado que a gente falou, que daquela pesquisa que os brasileiros, um gasto prioritário das famílias é com remédio, né? Então, pensando nisso, as pessoas realmente, o investimento delas, elas não pensam que o investimento delas em saúde, realmente em exercício, seria infinitamente mais baixo do que elas venham a gastar com remédio, né? Então, isso é uma coisa muito louca, né? Pensar nisso, porque as pessoas acham que estão investindo em saúde, mas gastam uma fortuna com remédios e farmácia, sendo que podia manter a saúde delas com muito menos. A gente entra aí em temas bem interessantes dentro dessa questão da educação mesmo, né? Quanto você gasta em cerveja, quanto você gasta em cigarro, quanto você gasta em sanduíches, e daí você pensa que o investimento na academia, por exemplo, das pessoas jovens, é a primeira coisa que elas cortam quando apertam o cinturão, aquilo é supérfluo, elas param de fazer. Acho que talvez seja para qualquer idade. Né? Isso, talvez seja para qualquer idade. O cara não entender a importância daquilo. O custo acho que é um custo supérfluo. Isso, é supérfluo. A primeira coisa que você vai cortar. Eu vou cortar, não vou mais fazer aquilo. Por outro lado, ela corta, mas ela também é incapaz de pensar, puxa, eu cortei, mas eu vou fazer uma caminhada, eu vou correr na rua, ou eu vou fazer um pequeno programa de funcional em casa. Vou andar de bicicleta. Isso, vou andar de bicicleta. Então, essa ideia de que o exercício ele está muito atrelado a você ganhar músculo, construir um shape, malhar o corpo para você seduzir, conquistar ou para, né, mostrar alguma coisa, ele também não contribui no sentido de que as pessoas se conscientizem que esse investimento que ele está investindo em saúde a curto, médio e longo prazo. A criação desse hábito faz com que provavelmente a regulação do seu sono melhore, a regulação do seu apetite melhore, a sua saúde cardiovascular melhore, a sua saúde mental melhore. Além do que, veja, os ambientes de exercício, eles são normalmente, e sobretudo quando a gente está falando em ambientes nos quais não existe a competição, eles são ambientes nos quais proporcionam uma das questões mais importantes para o ser humano, que é a construção do laço, do vínculo social. As pesquisas indicam, né, que saúde mental é uma condição fundamental para envelhecer bem. Então, quando a gente fala aqui na clínica, o método da clínica envolve o atendimento em grupo. Por que envolve o atendimento em grupo? Por que eu não atendo uma pessoa por vez, que eu poderia fazer perfeitamente? Porque o grupo é fundamental, porque ali eu consigo identificar as diferenças, eu consigo formar vínculos, eu gero conversas dentro de grupos de interesse, eu tenho diversas idades, eu tenho pessoas de 50, tenho pessoas de 90, tenho pessoas de 80, tenho pessoas de 40. Então o que acontece? Eu tenho essa diversidade etária que fazem com que essas conversas transitem, que a pessoa se sinta, meu Deus, eu estou aqui, então eu crio esse vínculo, essa preocupação. Além do que, normalmente, por conta até da equipe, a gente estimula esses diálogos e a gente tem grupos de pessoas que, ao longo do tempo aqui, construíram vínculos. Elas saem daí fazer as atividades fora, tomar seu chá, ou se visitam, ou se ligam, se falam por WhatsApp. Ou seja, existe essa construção e esse suporte. Nos outros ambientes nos quais a gente tem o exercício, também isso acontece quando não é um ambiente competitivo, quando não é um ambiente no qual a performance predomina, na qual a gente está pensando em outro tipo de vínculo. Mas o exercício tem essa condição. E normalmente a pessoa não entende, não vê mais esse benefício. Eu tenho autoestima, eu tenho a melhora da minha aptidão, eu tenho a construção de vínculos sociais, então eu tenho dentro dessa condição, até que o nosso método oferece todas essas condições de melhora. E eu extrapolo isso, né, dentro do que você falou, porque as pessoas não conseguem enxergar ainda o exercício como uma ação de saúde.
elas continuam e não é de saúde física. É isso que é importante, é de saúde geral, de saúde integral. Então isso é muito importante a gente levar essa mensagem que você não está fazendo exercício para o teu corpo, você está fazendo porque não existe o corpo e a mente, você está fazendo exercício para você, para o teu ser integral. Ele recebe esse benefício quando você está fazendo um programa de tratamento, de treinamento. Uma coisa que você falou que acho que resume bem isso, você começou falando que a pessoa quando ela está na academia, ela não percebe que está investindo em saúde. Isso. Quando a pessoa está usando o remédio, ela não está investindo, ela está gastando com o remédio. Perfeito. Então, a tua analogia foi perfeita. Então, ou você investe em saúde ou você gasta com remédio. Isso mesmo. Né? Ou você altera hábitos que não são adequados, ou você vai se tornar cliente de uma farmacêutica. Porque você não está investindo em remédio, não é investimento. Né? Não é investimento. Você está mantendo pelo menos uma condição lá de... Isso mesmo, é um gasto. O que você falou isso? É um gasto. Eu tenho a experiência aqui dentro da clínica de pacientes que são polimedicamentados que têm um gasto de R$1.000, R$1.500 com medicamentos por mês. Eu acho que isso é pouco, porque eu lembro do meu pai gastava para ir para mais. Assim. Então, é essa condição que a gente está discutindo. O que é investir em saúde? Isso, então fica uma reflexão para as pessoas também, né? A pessoa quer gastar mais de R$1.500 com remédio ou quer gastar alguns centenas de reais com uma academia, como qualquer outra coisa. Exatamente. Então você tem essa condição, né? O exercício, eventualmente, você, como a gente falou, você pode optar dentro desse curso de vida a cuidar da tua saúde sempre, não cuidar pontualmente, que essa é a grande questão, é o hábito, né, que a gente tem que adquirir. E quando eu estou olhando nesse contínuo de vida, puxa, eu fui me cuidando ao longo da vida para eu chegar na velhice com reservas e com condições de ter essa velhice plena, ou cheia de vida, ou com projeto e com dignidade. Eu acho que essas são questões bem importantes para a gente continuar, né, nas nossas reflexões aqui no podcast. Eu acho que eu tenho mais uma pauta gigante aqui, mas acho que a gente já está completando quase 1 hora, para mais, eu acho. E eu acho que só a gente tem esse tema, acho que desdobra mais em um monte, né? A atividade física para tratar saúde mental. Tem um monte de sequência de assuntos. As síndromes, acho que são afetadas também, que eu tinha deixado anotado aqui. E o que pode ajudar toda essa estratégia não medicamentosa, né? Perfeito. Eu acho que a gente pode conversar em outro momento sobre isso, né? No próximo podcast. A gente pode trazer pessoas para conversar conosco, pode trazer especialistas em saúde mental também para conversar conosco, especialistas em nutrição para conversar conosco. Eu acho que enriqueceria o nosso debate e traria muito mais informações para as pessoas, né, que nos assistem. E também a gente pode falar mais sobre aquilo que a gente oferece aqui na clínica para as pessoas, porque provavelmente as perguntas chegam e a gente vai também discutir sobre isso. Beleza. Então vamos encerrar por aqui. Agradecemos. Valeu, obrigado, pessoal. Muito obrigado, queridão. Muito obrigado. Valeu pelo papo. Até o próximo podcast. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.